a gente volta à nossa conversa sobre Descartes. A gente estava na última conversa falando sobre esse livro aqui, As Meditações sobre a Filosofia Primeira, e a gente fez uma espécie de roteiro de leitura, um apoio para quem está lendo o texto, né, as 6 meditações do Descartes que estão nessa obra. E na última conversa a gente falou sobre as 3 primeiras meditações, né? Então, as 3 primeiras meditações, lembrando, né? A primeira delas tratava dos motivos da dúvida, a segunda tratava sobre o cogito, a terceira sobre a existência de Deus. E hoje a gente vai falar sobre a quarta, que trata do problema do verdadeiro e do falso. A quinta trata sobre a alma e o corpo, né? E aí, novamente, a tese sobre Deus. E a sexta e última vai falar da diferença entre entendimento e imaginação. E aqui aparece uma nova prova da existência de Deus, né? Então, vou passar para essas meditações, né? Para essa conversa que a gente pretende estabelecer hoje, né? Então, vamos lá. Então, a quarta meditação, ela é composta, na verdade, por 17 parágrafos, né? Eu vou tentar aqui, como eu tenho feito, fazer um pouco uma síntese, né? Na medida que se pode, desses parágrafos, né? Então, o primeiro parágrafo fala um pouco da necessidade que a gente tem de não se apegar tanto, né? Ou até, se vocês quiserem, de se desligar um pouco dos sentidos para compreender melhor as coisas do espírito humano e as coisas de Deus. Então, lembra, né, que na primeira meditação ele começou falando sobre a primeira maneira que o homem tem de conhecer, que é pelos sentidos, mas que essa maneira pode ser um tanto quanto enganosa, embora ela não possa ser negada, né? E aqui ele começa a pensar um pouco na necessidade da gente se desligar um pouco das coisas dos sentidos para poder compreender alguma coisa que estaria no espírito humano consequentemente, também seria uma parcela divina, por assim dizer, né? No segundo parágrafo, aqui da quarta meditação, ele constata uma coisa, né? Ele vai dizer novamente: sou uma coisa pensante. E a ideia de Deus se apresenta a mim naturalmente, né? Ou seja, do conhecimento de Deus para a compreensão do mundo. Esse é o percurso, né? Então, visto que eu sou uma coisa pensante, fui criada por Deus, né? Esse Deus que me criou, então as coisas se apresentam a mim de maneira natural. E eu vou, portanto, do conhecimento de Deus para a compreensão das coisas do mundo, né? E não o contrário, né? Isso é importante de perceber. No terceiro parágrafo, ele vai falar sobre, de novo, volta à tese, se Deus era ou não enganador. E aqui ele afirma peremptoriamente: Deus não é o enganador, visto que ele é perfeito, né? E veja, se o Descartes trabalha aqui claramente com os atributos do Deus cristão, né? E visto que Deus é perfeito, não pode haver nele nenhum engano. Aquilo que é perfeito não tem engano, diz ele aqui no terceiro parágrafo, né? No quarto, ele vai falar a seguinte coisa: Deus me fornece a capacidade de julgar, e sempre que dele me afasto, né, confiando em outras coisas, eu acabo por errar no julgamento. Então, notem aqui, Deus seria o elo, vamos dizer, de iluminação para que eu pudesse acertar nos meus juízos. Todas as vezes que eu me afasto desse elo divino, eu acabo por errar nos meus julgamentos, né? Isso é muito interessante a gente perceber essa tese de Descartes, o quanto ela dialoga, né, profundamente com as teses do cristianismo, por assim dizer. No quinto parágrafo, diz ele: o erro não é proveniente de Deus, né? Todas as vezes que acontece um erro, na minha interpretação ou na minha compreensão das coisas, esse erro não é proveniente de Deus e nem de nenhuma necessidade minha, mas ele é uma carência, né? Ou seja, ele revela, todas as vezes que acontece esse erro, revela-se um pouco uma certa privação da minha parte, um não ser da minha parte, né? Isso também vai ser bastante explorado aqui nessa, vamos dizer, nessa ontologia cartesiana, por assim dizer. Ele explora isso tanto no quarto parágrafo, né, quanto no quinto, desculpem, no quinto parágrafo ele explora um pouco isso, e também no sexto parágrafo vai explorar bastante isso, né? No sétimo parágrafo, ele vai falar sobre a minha inteligência e vai dizer a seguinte coisa, né? A minha inteligência não é capaz de compreender Deus, né? Ou seja, a diferença da minha natureza para com a natureza de Deus, né? Eu sou imperfeito, incompleto, Deus é todo perfeição e absolutamente completo, né? É o auge da completude, por assim dizer. Então a minha inteligência não pode, por ela mesma, só por ela, alcançar e compreender os insondáveis mistérios divinos, né?
e nem tampouco chegar próximo da inteligência divina. Isso é um ponto importante, né? No 8º parágrafo diz ele que a obra de Deus deve ser vista no seu conjunto, ou seja, e não na minha imperfeição particular. Eu sou parte da obra de Deus, mas eu tenho as minhas imperfeições, né, por conta de diversas coisas. E, portanto, a obra divina não pode ser compreendida a partir de mim. Né? Pelo contrário, é o contrário, eu é que faço parte da grande obra divina. No 9º parágrafo, diz ele, né, vai falar um pouquinho sobre o poder de conhecer e o livre-arbítrio, né? Ou seja, muitas vezes o homem, mesmo conhecendo aquilo que é claro e aquilo que é distinto, o homem pode seguir por outros caminhos, né? Notem o quanto aqui Descartes repete teses muito centrais do cristianismo sobre o livre-arbítrio, né? Que muitas vezes o homem pode saber aquilo que é bom e ele pode não praticar aquilo que é bom. Então a gente saber aquilo que é bom não significa praticar aquilo que é bom. Então o poder de conhecer não se sobrepõe ao poder de agir. Então a gente conhece, mas conhecendo não significa que a gente vai agir necessariamente de um modo bom. Então ele explora um pouco essa tese aqui de que mesmo conhecendo aquilo que é claro e distinto, a gente pode optar por um caminho que não é recomendável, que não é bom, por assim dizer, né? Isso ele continua falando no 10º parágrafo, quando ele vai falar sobre o erro que nasce, né, muitas vezes, da amplitude da minha vontade, né? Ele não é muitas vezes maior do que o conhecimento, né? O erro que eu tenho na amplitude da minha vontade, muitas vezes porque eu amplio excessivamente a minha vontade, daí nasce um erro, ele acaba prejudicando o meu conhecimento mais verdadeiro sobre as coisas, né? No 11º, ele explora um pouco a tese de que, além de eu ser uma coisa pensante, né, muitas vezes se apresenta ao meu espírito, né, algo ao meu espírito que me fornece a natureza das coisas corpóreas, né? Então, além de eu ser essa coisa pensante que eu sou, no meu espírito aparece alguma coisa que me oferece a natureza dessas coisas corpóreas, né? No 12º, ele vai falar que aquilo que a vontade não delibera de um modo claro, né, pode resultar num erro, a partir de suposições daquilo que eu tomo, né? Ou seja, quando eu tomo o falso pelo verdadeiro, isso pode redundar numa espécie de erro. No 13º, ele volta a explorar o tema do livre-arbítrio, né? Falando que o mau uso do livre-arbítrio, né, pode acontecer vários problemas daí, e que a infinitude de Deus não pode ser a minha desculpa, né? Ou seja, eu não posso me desculpar dizendo que é por conta da infinitude divina, mas muito mais esse mau uso do livre-arbítrio é culpa da minha privação, né? Ele explora aqui um pouco a tese da privação, que o homem é privado de determinadas coisas, né? Por que ele seria privado? Porque, né, aí entram teses, inclusive teses, por exemplo, do pecado original, né, da queda do homem, que a gente teria que explorar numa outra situação. No 14º parágrafo, ele vai falar um pouquinho sobre, novamente aparece a tese aqui, do uso incorreto do livre-arbítrio. Então vocês notem que essa meditação, a quarta, tem muita força aqui o tema do livre-arbítrio. Novamente aparece o livre-arbítrio e novamente ele aparece para provar que a culpa seria humana e que a culpa, portanto, não pode ser colocada nas costas de nenhum Deus, né? Há um Deus, não é um Deus enganador, como ele vai constatar, há um Deus, um bom Deus, e ele não é o culpado pelos meus equívocos, né? E aí, em decorrência disso, no 15º parágrafo, ele vai dizer que Deus não é, portanto, um determinista, né? Deus não estabelece a nossa vida de tal modo que a gente não tem escolhas, né? O Descartes não é um filósofo que vai trabalhar tanto aspectos éticos e morais, né? Muitas vezes as pessoas perguntam sobre o que o Descartes falaria sobre ética e moral, e o que ele fala, na verdade, é muito pouco, né? Porque as teses cartesianas chegam no máximo àquilo que ele vai chamar de uma moral provisória, né? Contudo, aqui, ele pensa um pouco o tema do livre-arbítrio até pelo viés do cristianismo, pelo viés da teologia, né? E começa a pensar aqui na possibilidade de que o homem teria escolhas, né? Ou seja, não tem a ideia de que o homem seria um autômato, né? Apenas fazendo aquilo que Deus determina, né? Aqui seria interessante ver um diálogo das teses do Descartes com as teses do Santo Agostinho, no livre-arbítrio, por exemplo, onde Santo Agostinho opta claramente pela posição de que é muito melhor que o homem seja equivocado e tenha escolha do que o homem seja determinado por qualquer coisa, por qualquer ato da divindade, né?
Isso seria interessante pensar conjuntamente. Por fim, aqui no 16º parágrafo dessa quarta meditação, ele vai falar sobre que toda ideia clara e distinta que a gente tem, né, na verdade, ela sempre está ligada e é proveniente, na verdade, de Deus, né? Então, Deus é a certeza máxima da clareza e da distinção das nossas ideias. E no 17º parágrafo, ele vai falar um pouco sobre o caminho para a verdade, né? Ou seja, as coisas que eu devo fazer para alcançar a verdade e as coisas que eu devo evitar de fazer, né, para que não caia no erro, né? Então, dessa maneira, ele termina um pouco essa quarta meditação, né, que trabalha sobre o problema do verdadeiro e do falso, como a gente falou, né? Como distinguir o verdadeiro e o falso, né? É um tema muito clássico, né, de epistemologia, e é esse tema que é tratado aqui em linhas muito gerais, né? Volto a dizer, porque aqui é só um rascunho, né? Na quarta meditação. Vamos então para a quinta meditação, né? Na quinta meditação, que tem como título, né, essa coisa que a gente está falando sobre a alma e o corpo, né? E aí aparece aqui novamente Deus, uma meditação já bastante mais longa, né? A gente já vai ter alguns, aliás, não tão mais longa, né? Ela só tem 15 parágrafos, né? A última que é mais longa. O que ele fala então nesses 15 parágrafos? Vamos lá então, um por um. No primeiro, ele começa a pensar em como sair da dúvida, né? E estabelecer um caminho seguro para o conhecimento. Então, esse foi o problema desde o início, né? Eu tenho opiniões, eu tenho coisas que eu aprendo pela tradição, a coisa que eu aprendo pelos sentidos. Eu preciso colocar tudo em dúvida para chegar a uma verdadeira opinião. Qual seria a verdadeira opinião? O Descartes parece flertar aqui, se sim ou se não, com um certo tipo de ceticismo, pelo menos nas duas primeiras meditações. E como é que eu posso ter, afinal, uma certeza, um caminho correto, né? E daí essa ideia de tão propalada, né, que Descartes teria um método, né? O método seria exatamente esse caminho correto, esse instrumento que eu posso usar para chegar até a verdade. Então, ele começa o primeiro parágrafo se inquirindo um pouco sobre essa questão. No segundo parágrafo, ele vai falar sobre a estratégia, né? Então, como é que eu alcanço isso? E aí ele lança algumas hipóteses, né? Observar, por exemplo, dentro de mim, antes de mais nada, quais são as ideias confusas e quais são as distintas. Então, a primeira eu que sou um cogito, um eu pensante, tenho que observar dentro de mim essas ideias. Eu devo ter em mim ideias que são confusas e ideias que são mais distintas. Como eu posso, a primeira coisa, fazer esta separação, antes de mais nada, né? E aí é que começa a surgir, a partir do terceiro parágrafo, um pouco essa coisa que ele chamou do uso das matemáticas, né? Começar a usar a matemática. Por quê? Porque a matemática teria esse raciocínio claro, distinto, né? Separaria as coisas com clareza, traria um método claro. Então ele começa a optar aqui, a partir do terceiro parágrafo, pela matemática, né? O modelo cartesiano é o modelo matemático, né? Como dizem os estudiosos de filosofia moderna. E aí no quarto parágrafo ele começa a falar, bom, então se o conhecimento é matemático, né? O conhecimento é matemático, e tal coisa mexe com as ideias que eu já possuía, né? Então ele começa a perceber como que esse conhecimento matemático pode ser usado nessas ideias que eu já tenho, que eu já possuo. No quinto em diante, ele começa a pensar, bom, algumas coisas só existem, né? E tem sua essência no meu pensamento. Então ele começa a pensar o que está em cada um de nós, que existem, que tem a essência delas no nosso pensamento. No sexto parágrafo, ele começa a pensar sobre as verdades matemáticas. As verdades matemáticas não são provenientes dos sentidos e se afirmam como claras e distintas, né? Então, por exemplo, se eu pensar numa operação matemática mais simples, eu não a percebo pelos sentidos. Se eu pensar em qualquer operação matemática, né? Uma operação desde raiz quadrada a uma soma, a uma adição muito simples, né? De 1 mais 1 igual a 2, isso não pode ser percebido e não pode ser dado pelos sentidos. Então ele começa a pensar qual é o método da matemática e por que ele é importante, porque ele também não daria dubiedade, né? Sempre que a gente chegasse a um resultado nesse método, esse método seria claro e distinto. E aí, no sétimo parágrafo, ele começa a pensar: bom, a existência se afirma, então, como uma certeza matemática. Então, ele começa a pensar a existência, né, a existência nossa, a existência das coisas, como uma certa certeza matemática. E aí, ele vai ligar isso com o oitavo parágrafo, porque no oitavo parágrafo ele vai dizer a seguinte coisa: é a existência de Deus que determina meu pensamento, e não o meu pensamento, né, que cria nenhum Deus. Né? Veja, a gente falou isso. Se Descartes pensasse assim, ele seria um pensador pós-hegeliano do século XIX. Não é, né?
Aí ele diz: não é possível imaginar Deus sem existência, né? Ou seja, a gente só pode ter a certeza de um Deus por conta dessa relação. O Deus cartesiano é, sobretudo, um Deus matemático, né? E essa matemática e o divino se entrelaçam muito fortemente no Descartes, né? Nono parágrafo, o que que diz? Sempre que eu penso em Deus, eu penso num ser perfeito, né? A gente poderia dizer até sumamente perfeito. Não é uma suposição falsa, né? Mas torna clara a essência divina que há no meu espírito, né? Então sempre aparece algo mais claro ainda no meu espírito. A percepção é essa relação da ideia com a sua essência exterior, né? Então ele começa a relacionar o que eu tenho como percepção com a essência de alguma coisa que me é dada exteriormente, né? Aí ele começa a pensar, bom, então agora temos um problema, temos que pensar na ideia de Deus, por exemplo, que é o que vai acontecer a partir do 10º parágrafo. Diz ele aqui no 10º parágrafo da quinta meditação. A ideia de Deus surge em mim naturalmente, né? Ela surge de maneira natural. Lembra, né? A gente falou isso até, porque ela é dada pelo próprio Deus. E aí no décimo ele fala isso, né? E no 11º da quinta meditação ele vai dizer: Deus não é provado de forma clara e distinta. Ou seja, ele é percebido por mim de forma clara e distinta. No 12º, a certeza de Deus garante a certeza da matemática e não o contrário, né? Ou seja, Deus é o garantidor da matemática, não a matemática garantidora de Deus, né? Esse é um ponto bastante importante para o Descartes. No 13º parágrafo diz ele: Deus existe eternamente. Não há, portanto, a necessidade de uma prova a priori, né? No 14º, apesar de tudo, eu posso persuadir-me de ter sido feito pela natureza e julgar impossível a existência de um Deus. Então ele começa a pensar na hipótese, né? Na tese contrária ao que ele anunciava. Mas aí, logo depois, no parágrafo 15º, 16º, ele vai dizer, né? Mas há um Deus, né? Esse Deus é o que garante tudo e não é a minha natureza garantidora disso tudo. Então, por isso, dessa maneira, ele vai acabar, então, a sua quinta meditação, né? Aí vamos para a última, né? A última meditação, que, como eu falei para vocês, leva esse título aqui, né? De a diferença entre entendimento e imaginação, uma nova prova da existência de Deus, ela é bastante importante para definir isso, né? Entre entendimento e imaginação. Vamos ver o que ele está querendo dizer, porque são muitos parágrafos aqui, são 42, 43 parágrafos, né? Então é bastante importante a gente perceber um pouco, vamos dizer, o script, né? Ao menos geral. Diz lá o primeiro parágrafo: as coisas materiais existem na medida em que podem ser provadas pela matemática. A experiência da faculdade de imaginar. Então ele começa a pensar aqui, né, a falar um pouco sobre a faculdade de imaginar, e essas coisas materiais que existem e elas estão aí, podem ser de alguma maneira percebidas também pela matemática. No parágrafo 2 e 3, ele começa a falar entre uma diferença entre imaginação e pura intelecção. Esse é um ponto bastante importante para ser explorado. No parágrafo 4, ele começa a falar sobre que a imaginação é necessária. Não é necessária, desculpem. A imaginação não é necessária e ela acaba sendo composta pela sensibilidade. Então, como eu falava para vocês em outras conversas, há um problema grave aqui para o Descartes com a imaginação. A imaginação atrapalharia um certo raciocínio para ele claro e distinto, né? Isso depois vai ser em outros filósofos, em outros tempos, bastante criticado e questionado, mas aqui a imaginação aparece com um problema, né? Isso se repete no parágrafo 5º, né, onde a imaginação e as sensações também são sempre criticadas. E depois no sexto, Descartes vai recordar, né, ele recorda a memória, né, a dúvida metódica de onde ele partiu. Então ele é como se ele fizesse um exercício de lembrança. Vou recordar aqui, para minha memória, o exercício que eu estou tentando fazer, de onde eu parti, né, dessa ideia da dúvida metódica. Aí, no sétimo parágrafo, diz ele: as primeiras sensações que tive foram corpóreas, né? Então ele não nega, portanto, as sensações. Isso é muito importante perceber, né? Isso ele fala no sétimo parágrafo aqui da última meditação, da sexta. No oitavo e no nono, ele vai falar claramente aqui que ele começou achando que as ideias procediam do corpo, porque era a partir é a partir dele que eu tinha as primeiras sensações ou percepções, se vocês quiserem dizer assim, né?
No 10º parágrafo, ele diz: eu sigo achando que todas as dúvidas que possuo na razão passaram antes pelos sentidos. Então, ainda dá essa ideia, né, de que essas minhas dúvidas parece que vêm dos sentidos, né? Será? Ele continua no 11º. A sensação de pertencer ao meu corpo e a ele pertencer, né, a mim, são coisas inseparáveis. Eu sinto meu corpo. Eu sinto que eu sou ligado a ele, que ele é ligado a mim, que são coisas inseparáveis. Como é que eu penso nessa altura, né? No 12º parágrafo, ele vai dizer: mas existem juízos que se formam anteriormente no homem, né? Por exemplo, e aqui ele dá um exemplo, por exemplo, a sensação de fome e de comer, ela pode ser formada anteriormente no homem, né? Então, como que isso explicaria, talvez, a tese anterior? E aí ele começa a pensar no 13º, numa descrença nos conhecimentos provenientes dos sentidos. E aqui começa a crítica, né? Do que nós podemos conhecer pelos sentidos. E aí no 14º ele diz, parecia, né? Já não existe mais, mas parecia haver um Deus enganador. No 15º, ele juntando com o 14º, ele vai dizer, ainda achava que deveria haver algo nas ideias que eu recebia dos sentidos, que remetia a algo existente em mim mesmo, né? Então começa a perguntar ainda sobre isso. No 16º, ele começa a perguntar, começo a reconhecer a existência de algo superior, né? Ou seja, eu ultrapasso os sentidos, mas eu não ponho mais tudo em dúvida. Se eu começo a perceber a existência de algo superior, não é mais tudo que está em dúvida, né? Então é como se o Descartes estivesse aqui agora escapando ao seu próprio ceticismo criado nas primeiras meditações, né? No 17º ele vai dizer, tudo que é claro e distinto provém de Deus, ou seja, aqui é a prova cabal do que ele falava no parágrafo anterior. E aí ele segue, né, no 18º. Há ideias que tenho em mim, mas que são distintas de mim, são diferentes de mim. No 19º, existe a necessidade de uma faculdade ativa ou de uma substância ativa, a saber, essa substância seria Deus. Por isso, no 20 e no 21, ele vai falar: Deus me remete a essas causas através de mim mesmo. Em outras palavras, no 22 ele vai explorar um pouco uma espécie de somatória. Deus, né, somado com a natureza, chegaria a um conceito de verdade como tal, como ele pensou, né? Isso ele chega aqui no 20, no 22, né? Ele fala isso. E aí depois, no 23, começa a explorar um pouco essa concretude do corpo, né? Começa a falar, por exemplo, de algumas coisas, como dor, como fome, né? Sentimentos. O corpo teria aspectos concretos, né? Quando eu penso na fome, quando eu penso na dor, eu penso em coisas concretas. E isso, consequência disso, ele começa a pensar no 24, então eu sou uma mistura de entendimento e de corpo. Ou seja, eu sou uma coisa que pensa e eu sou também uma coisa que sente. Da mesma maneira que eu penso, da mesma maneira eu sinto, né? Então, por exemplo, se eu coloco a mão no fogo, eu sinto que está queimando. Se eu coloco a mão no gelo, eu sinto que está gelado, né? Da mesma maneira que eu não escapo dos meus pensamentos e de ser uma coisa pensante. No 25º ele vai dizer, a natureza também me ensina acerca dos muitos corpos, né? Ou seja, eu conheço outras coisas além do meu próprio corpo, né? Eu tenho contato com outros corpos. E no 26º há também os erros que eu posso cometer por costume, não só pela natureza. O costume, né? Lembra que na primeira meditação ele pensava isso, né? O costume pode me induzir, as antigas opiniões pode me induzir a erro também. No 27º, né? Ele pensa que então eu não falo mais do que eu conheço pela natureza, mas de um composto, né? O que seria esse composto? É um composto de espírito, né? Corpo dado por Deus. Apesar do corpo sentir, quem conhece é o espírito, né? Então isso é que é interessante. Ele coloca o foco do conhecimento no espírito. Quem conhece é o espírito, apesar do corpo sentir. Ou seja, o corpo não é capaz de criar um raciocínio para o Descartes. Quem cria o raciocínio é o espírito. Isso é importante destacar. No 28º ele dá alguns exemplos, né? Ele vai falar, por exemplo, a estrela e o fogo são conhecidos muito mais pelos sentidos do que pela razão, né? Ou seja, eu conheço essas coisas, eu conheço pelo que eu sinto, mas eu não conheço pela razão. Mas ele está pensando em entes da natureza, né? Por assim dizer. No 29º ele vai dizer, bom, então há um erro, né? De confiar nos sentidos como conhecimento, né? A conclusão que se chega. No 30º parágrafo, aqui no parágrafo 30, né, ele vai dizer: os limites
do conhecimento da natureza, ou seja, o que eu posso conhecer pela natureza. No 31 ele começa a pensar, o corpo humano é uma espécie de máquina, né? Então isso é muito comum dos modernos também, essa é uma imagem que fica muito cristalizada a partir do Descartes, né? Que o corpo humano, que nós seríamos uma máquina. Então ele pensa também a gente a partir de um engenho, né? Como uma máquina, por assim dizer. No parágrafo 32 ele vai dizer, como Deus permite que um corpo, né? Que não pode conhecer algo ainda, mesmo assim o deseje. Mesmo não conhecendo algo, eu posso desejar algo. Então ele pergunta como é que Deus permite isso? Essa é uma questão, né? No parágrafo 33 ele vai dizer a natureza do corpo ela é divisível, né? A natureza do espírito é indivisível. Então um corpo pode ser dividido, um espírito não, né? Por isso ele conhece. O espírito, né, 34º, recebe as suas impressões do cérebro. Isso para ele é muito importante. O espírito receberia as suas impressões do cérebro, ou da mente, se vocês quiserem. No 35º até o 37º, né, ele vai falar sobre um comando do cérebro sobre o corpo, né, um comando da mente sobre o corpo. E vai explorar longamente isso. A mesma coisa ele vai fazer na parágrafos 38, 39, quando ele vai falar que Deus está presente nessas relações entre cérebro e corpo. E por fim, no parágrafo 40, ele vai perceber que a natureza, o homem tem uma natureza falível, né? E veja, aí volta o tema. Essa natureza falível do homem se deve também ao fato do homem não ser como Deus, ao fato do homem ter decaído, ao fato do homem ter pecado. Notem que tem um pressuposto também teológico interessante a ser explorado aqui, né? E por fim, fechando agora mesmo, no parágrafo 41, ele vai falar sobre essa relação entre Deus e o corpo, né? E uma espécie de erro, né, para o bem do todo, né? E para concluir, ele diz no 42 e no 43, que a conclusão que chego, né? Deus não é um enganador. Deus não me enganou em hipótese nenhuma. Portanto, né? Aqui ele separa entendimento e separa imaginação. E a partir daqui ele cria uma nova e última prova, talvez, da existência de Deus, tá? Bom, gente, com isso, a gente fecha esse curto percurso aqui, né? Que não pretendeu em hipótese nenhuma, dispensar a leitura da obra e nem tampouco ser uma palavra definitiva para o que vocês vão entender sobre o texto das meditações, mas pretendeu antes ser uma espécie de instrumento, de guia, né? Para ajudar vocês com as questões pontuais. Eu fiz mais ou menos aqui, a partir da minha interpretação, uma espécie de pontos, né? Quais são os pontos que a gente destacaria em cada um dos parágrafos, né? E aí depois vocês podem checar, podem olhar, podem concordar, discordar, né? Podem ver se dá para explorar um pouco mais ou um pouco menos, porque eu fiz aqui no intuito mais de fazer um instrumento colaborativo, né? Para ajudar nas leituras de vocês, tá bom? Então era isso. Forte abraço!